Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manuel, ou Manu, caso prefiram. E já vou adiantando que hoje é dia de jornada dupla aqui neste canal, exatamente. Hoje vão sair dois vídeos, o primeiro está saindo agora, né? Vai sair um vídeo avaliando as estreias de, respectivamente, Joaquim, Lucas Lima e Dani Ruiz com o manto sagrado. Mas esse vídeo é para mais tarde, pois agora vamos tirar um elefante da sala e falar sobre o que deve ser falado, sobre o trabalho do senhor Odair Hellmann. Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like adiantado, por favor, não custa nada, só clicar aí no joinha e deixar aquele like para ajudar com o algoritmo recomenda os vídeos que tem mais like e assim o nosso canal cresce mais rápido. Caso você não queira dar o like agora, então assiste o vídeo. Se você gostar dos argumentos, da minha linha de raciocínio, aí ao final do vídeo deixa aquele like para fortalecer. Tranquilo? Santos empatou ontem com o Santo André no placar de 1-1 pela nona rodada, acho que é a nona rodada do Campeonato Paulista, ou pelo menos achou o empate, né? E no finalzinho quase que acha a virada, que não veio por milímetros. Enfim. E o Santos, mais uma vez, apresentou um futebol muito abaixo do desejado e do esperado. E dessa vez ficou muito claro, eu acho que para o torcedor, como isso tem influência do Odair Hellmann. Para o torcedor não é novidade ver o time jogando mal, ver o time saindo atrás do placar, ver o time tendo de achar gols para empatar, no Deus nos acuda, no desespero, ou até para vencer seus jogos, como foi o caso do Mirassol. Isso é muito comum, essa é a nossa rotina, na verdade. Sobre o futebol apresentado pelo Santos, tempos atrás eu fiz um vídeo no qual eu afirmava que isso era sim culpa do Odair, porque desde o começo do Paulista, a paciência do torcedor com o Odair tem me impressionado. Assim, é um argumento que eu ouço muito, é de que eu ouvia muito, principalmente no começo do campeonato, nas primeiras partidas ruins contra o Guarani, já contra o Mirassol, contra o Guarani, contra o São Bernardo, contra o Água Santa, até contra o Água Santa, que depois contra a Ferroviária, contra o Palmeiras, que a gente tomou um baile. O argumento mais utilizado pela torcida era o Odair é o menos culpado, o Odair tem zero culpa, e um jargão que se popularizou entre os torcedores do Santos, até o Sormani utilizou no canal dele, nem o Guardiola dá jeito nesse Santos, o que, com todo o respeito que eu tenho ao Sormani, que é alguém que eu respeito, não faz o menor sentido. Menor sentido. Hoje, eu posso afirmar como alguém que administra a rede social relacionada ao Santos, a maior rede social relacionada ao Santos na internet, que não seja o Santos, no Facebook, no Instagram, juntando Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, são mais de 600 mil santistas seguindo a Santos Mil Grau. Então hoje eu posso afirmar que essa paciência com o trabalho do Odair Hellmann, principalmente após o jogo de ontem, que foi muito impactante, essa paciência diminuiu consideravelmente. Então o vídeo de hoje vai ser para reforçar essa minha afirmação de que a culpa do futebol ruim apresentado pelo Santos nesse momento é culpa do treinador, bem como justificar, dar os meus motivos pelos quais eu acredito que Odair Hellmann tem de deixar o comando técnico do Santos. Isso, obviamente, ao final do Campeonato Paulista, até porque eu duvido muito que algum treinador, pelo menos algum treinador bom, algum treinador capacitado, aceitaria assumir o Santos na atual situação, faltando 3 jogos para acabar o Paulista, com o time ainda podendo ser rebaixado. Então, o Odair é o que a gente tem, pelo menos até o final desse Campeonato Paulista. Eu sei que ainda existem torcedores que defendem a permanência do Odair Hellmann. Então esse vídeo é para você que discorda de mim, né? É um convite para você, em primeiro lugar, assistir o vídeo, ouvir os meus argumentos. Em segundo lugar, deixe seu comentário aqui e justifica por que você acha
que o Odair Hellmann deve continuar no Santos após o término do Paulista, deixando bem claro que eu quero que o Odair saia após o término do Paulista. Eu vou citar 5 argumentos, 5 pontos, tá? 5 pontos que eu acho muito contundentes. E para dar o primeiro deles, o primeiro dos meus argumentos, eu preciso fazer uma meia-culpa. Porque o meu primeiro argumento é: o Odair não é credenciado, não tem credenciais para comandar o Santos atualmente. E quem acompanha esse canal há algum tempo sabe que quando o Odair foi contratado, eu fiz um vídeo aqui no canal concordando com a contratação e dizendo que era uma contratação que se justificava e sendo favorável a ela. Isso porque o Odair havia feito bons trabalhos no Internacional e no Fluminense, e de fato o fez. O que eu não levei em consideração foi que ele fez esses trabalhos em equipes que tinham elencos melhores e eram melhores administrados do que o Santos. O Odair até hoje não se provou em um time que vive a situação do Santos ou que viveu situação parecida com a do Santos. Aí você vai falar: ah, Manuel, mas o Odair, ele assume o Inter quando o Inter está na Série B. Verdade. Mas ele assume o Inter na reta final da Série B, nos últimos 3 jogos da competição, um Inter que já estava em ascensão, em plena ascensão. Ele comandou o time nos últimos 3 jogos do campeonato, foi vice-campeão e subiu. E aí no ano seguinte fez uma ótima campanha, acho que chegou em 3º lugar no Brasileiro, se eu não me engano. Então, uma coisa é você pegar um time na Série B em plena ascensão. Outra coisa é você pegar um time como o Santos, que, embora esteja na Série A ainda, né, tá meio que pedindo para cair já há 3 temporadas. Apesar de ter feito boas campanhas em Inter e Fluminense, o Odair ele não conquistou nenhum título. Para não dizer que ele não conquistou nada, ele ganhou uma Taça Rio com o Fluminense, Taça Rio que não é título, é um dos turnos do Campeonato Carioca. E é verdade, na final do Campeonato Carioca, o Fluminense do Odair deu trabalho pro Flamengo do Jorge Jesus. Mas, por mais que ele tenha feito boas campanhas, ele não deixou nenhuma conquista em nenhum dos times, nem a Série B ele conquistou, mas tudo bem, tá perdoado, foram só 3 jogos. E ele também não deixou um futebol que deixou saudades. Ele não demonstrou um futebol que deixou saudades. Então, eu acho que o Santos precisa de alguém que tenha algo mais do que o Odair Hellmann. Alguém que já tenha se provado tendo vencido títulos, que tenha mais experiência, que tenha feito seus times jogar um futebol mais vistoso, que tenha ideias melhores que as ideias do Odair. O Odair talvez seja um bom treinador para um projeto mais estruturado, mais organizado. Mas hoje a gente não precisa de alguém que seja dentro da caixinha, dentro da casinha, saca? Ele é um treinador ok. Ele já demonstrou, pelo menos para mim, ele demonstrou que ele é um treinador que não sai da curva, ele não é fora da curva. A gente precisa de alguém que impacte o Santos, sabe? Com as suas ideias, ou pelo menos com a sua personalidade, com o seu currículo, que seja um treinador que chegue e os jogadores falem: poxa, a gente vai agora ser treinado por tal treinador. O Odair não tem esse impacto. Então, esse é o meu primeiro dos argumentos. Lembrando, o Dorival já fez isso com o Santos. Em 2010, ele deixou um futebol muito vistoso. Ele pegou um time que também era desacreditado. O Sampaoli pegou em 2019 um time desacreditado e impactou o Santos com um ótimo futebol. O Cuca, quando veio em 2020, pegou o Santos numa situação temerária, assim, horrorosa, e levou aquele time para a final da Libertadores, fazendo o Santos jogar um futebol, para mim, o melhor futebol que eu vi desde a era Neymar, nos jogos contra o Grêmio e contra o Boca Juniors. Mas, enfim. Isso me leva para o segundo argumento, que é o argumento do elenco. Embora o Santos esteja uma bagunça administrativamente e o elenco não seja dos melhores, esse argumento de que o elenco do Santos é horroroso, nem o Guardiola dá jeito no Santos. Cara, a gente está falando de Campeonato Paulista. Eu afirmo aqui, pro Campeonato Paulista, o elenco do Santos é muito bom. Tá, talvez o muito bom seja um exagero, mas o elenco do Santos tá acima da maioria.
Eu acho que só perde para os 4 grandes, para os 3 grandes e talvez para o Bragantino. Talvez para o Bragantino. Tá? Eu vou listar aqui o que eu acredito que seja um time reserva para o Santos, se eu pudesse escalar. Tá? Os meus reservas seriam John, eu sei que o John está emprestado, mas ele ainda pertence ao Santos, ele não está sendo utilizado porque o Odair não quis, então, enfim. John, mas pode ser o Vladimir, mas eu prefiro o John. Natan, Maicon, Messias e Lucas Pires. Sandri, Camacho, Carabarral e Dani Ruiz, Speed Mendonça e Lucas Braga. Podia citar o Juan, podia citar o Lucas Barbosa, podia citar o Ivonei, podia citar o Pirani. Todos esses jogadores que, para mim, no que eu vislumbro como um Santos ideal, seriam reservas no Santos, seriam titulares em Guarani, em Mirassol, em Ferroviária, em Água Santa, até no São Bernardo, que está fazendo um ótimo campeonato, no Santo André. Esse time do Santo André é horroroso. Esse goleiro do Santo André que nos deu um gol de presente, o Vladimir seria titular no Santo André, para mim, tranquilamente. Então o elenco do Santos é bem acima da média do campeonato, bem acima da média do Campeonato Paulista. Eu volto, para mim é muito bom para o Campeonato Paulista, sim. Tá? Claro, se você for comparar com os elencos do Campeonato Brasileiro, com Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, sim, de fato. Aí eu aceito esse argumento. Mas falando do Campeonato Paulista, o nosso elenco é muito melhor do que o do Guarani. Contratou o Neilton, mano, como reforço para essa temporada e ganhou da gente 2-0. Isso é inaceitável. Inaceitável. Então, o Santos não era para estar passando o que está passando no Campeonato Paulista com o elenco que tem. Terceiro argumento. O Odair Helman foi anunciado, vejam só, dia 16 de novembro do ano passado. Agora, a gente pode fazer as críticas que a gente quiser para a diretoria atual, para a gestão Rueda, e eu concordo com todas elas, tá? Todas elas. Mas uma coisa a diretoria fez certo. A diretoria contratou o seu treinador para a temporada de 2023 de maneira correta, na minha opinião. O Odair foi contratado com tempo de sobra, não só para fazer uma pré-temporada, ele teve 30 dias de pré-temporada, mas ele foi contratado com tempo de sobra para planejar a pré-temporada, para reconhecer o território. Ele sabia o elenco que ele estava pegando. Tá? Orlando, Lisca, Bustos, Carille no ano retrasado, Diniz também no ano retrasado, e o Presuntinho, quando precisou assumir o Santos, todos eles assumiram com a temporada em andamento. Todos eles. Todos. Todos eles tiveram que trocar o pneu com o carro em movimento. Não foi o caso do Odair. E agora me responda uma pergunta. Hoje, o Santos joga um futebol melhor ou pior que o do ano passado? O Odair Helman pegou o time que jogou um futebol que em 2022 o livrou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e hoje o Santos apresenta um futebol que ainda não o livrou do rebaixamento no Campeonato Paulista. Inclusive, o futebol do Santos classificou ele para a Sula no Brasileiro do ano passado. Convenhamos, o nível técnico do Campeonato Paulista é inferior ao do Brasileiro. Eu vou além. Esse elenco que o Odair Helman pegou do ano passado foi reforçado. Com Steve Mendonça, com Messias, com Dodi, titular absoluto desse time, João Lucas, titular absoluto desse time, com o retorno do Soteldo, que não jogou as últimas partidas do Brasileiro do ano passado, mas voltou para as primeiras partidas do Campeonato Paulista, e até se machucar, acho que foi contra a Ferroviária. O time não estava jogando bola com o Soteldo. Então o Odair teve até agora o elenco do ano passado, que jogou futebol para não cair no Brasileiro e se classificar para a Sul-Americana, melhorado com reforços e com o retorno do Soteldo. E ter feito o time jogar menos do que jogava no ano passado. Quarto argumento. Basicamente, como o Odair mexe mal, como o Odair
escala mal, mas principalmente como ele faz más escolhas, né? Como ele não tem critério, como ele ele ainda não achou os 11 ideal dele. Para vocês terem uma ideia, ele faz a pré-temporada toda com o Soteldo como meio armador. Isso foi noticiado. Já no primeiro jogo contra o Mirassol, ele inicia a partida com o Soteldo como o 10 central, né, armador central. E já no primeiro tempo do jogo contra o Mirassol, ele muda por completo a formação. Eu não sei se foi no primeiro tempo ou no segundo, mas eu acho que foi no primeiro. Nunca mais utilizou a formação que ele treinou praticamente toda a pré-temporada testando. Além disso, algo que me irritava insistentemente, ele sempre trocava 6 por meia dúzia nos seus jogos. Era sempre Natan por João Lucas por Natan. A insistência dele em manter o Maicon no time titular quando ele não vem jogando bom futebol há algum tempo. No jogo de ontem, a gota d'água para mim, o time piorou imensamente depois que ele tira o Lucas Lima. Tudo bem. O Lucas Lima não jogava há meses, havia essa preocupação do jogador não resistir. Mas, cara, que timing horrível, né, bicho? O cara tinha acabado de meter uma bola na trave. Podia ter dado uma injeção de confiança nele para chegar mais na área. E, enfim, eu não vou falar muito sobre a estreia, no vídeo que vai sair mais tarde eu falo. Custava o Odair segurar, o Ivonei segura. Acho que o Lucas ganhou uma moral com essa bola na trave aí, talvez ele arrume alguma coisa. Não. Ele é um treinador que não sai da obviedade. Saca? Até hoje eu não acho que o Santos tenha vencido alguma partida graças a ele. Mas o Santos perdeu partidas graças a ele. O Santos piorou em relação ao futebol que estava jogando durante as partidas graças a ele. Em nenhum momento eu vi o Santos melhorar o seu futebol graças a ele. E é verdade que o nosso gol contra o Santo André saiu de uma jogada envolvendo 3 jogadores que saíram do banco. Mas isso não se dá por mérito dele. Né? A jogada do gol foi o Lucas Barbosa deu um passe para o Lucas Braga, que foi na linha de fundo e cruzou. Mas o gol é muito mais um presente do goleiro do que uma jogada pensada pelo Odair Hellmann. Então, a maneira como ele não tem um padrão, ele não tem um 11 ideal, e como ele mexe de maneira bizarra. Lucas Barbosa de lateral esquerdo. Joaquim jogando pela esquerda. Joaquim é zagueiro direito, jogou até de lateral direito no Cuiabá. São coisas que não dá para entender, cara. Quinto e último argumento. Eu tô lendo uma colinha aqui, gente, porque é muita coisa para falar, então dessa vez eu trouxe uma colinha. O quinto e último argumento é a pouca, para não dizer nenhuma perspectiva de melhora. O Odair pode mudar minha opinião em relação a essa demissão dele, mas para que isso aconteça, o time ia ter que apresentar uma melhora muito improvável. Alguém aqui acredita? Se você que está assistindo, comenta aí. Você acredita que o Santos vai melhorar significativamente com o Odair Hellmann? Essa melhora teria que envolver se classificar do Paulista, que eu acho improvável, e nem precisa ganhar o título, mas passar pelo mata-mata do grupo, que eu acho que o Bragantino se classifica em primeiro, e chegar numa semifinal ou final, jogando de igual para igual com um dos outros 3 grandes de São Paulo. Aí eu talvez pensasse, caramba, o time melhorou com a chegada dos reforços do Lucas Lima, do Dani Ruiz, do Alisson. O time melhorou com o tempo. Ele tá fazendo esse time melhorar gradativamente, mas eu não vejo essa perspectiva, eu não tenho essa perspectiva. E a perspectiva depois disso do Paulistão no Brasileiro é qual? Para mim é bem clara. Para você, qual que é a perspectiva para o Campeonato Brasileiro? Com este elenco, com esse treinador. Partindo do elenco que a gente tem. O Rueda eu acho que o ideal é até que o Santos se reforce para o Brasileiro. Mas eu não confio mais no Rueda. Eu não conto com o Rueda para nos fortalecer. Então, partindo do elenco que a gente tem agora, com o treinador que a gente tem agora, tendo em vista o futebol que a gente apresentou no Paulista até agora, para mim é muito claro qual que é o destino do Santos no Campeonato Brasileiro. A perspectiva que eu tenho é muito clara e não é boa. Qual que é a sua? Vale lembrar que o brasileiro ele vem e junto com ele a gente vai disputar Copa do Brasil e Sul-Americana.
Viagens longas, pouco tempo para treinar, pode perder jogador entre um jogo e outro, jogos de uma competição e jogos de outra. Isso complicou o Fabian Bustos ano passado. Até o Santos ser eliminado, porque com esse time, com esse treinador, vai ser eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas até isso acontecer, o começo do Campeonato Brasileiro do Santos me preocupa muito. A gente vai estrear contra o Grêmio fora de casa. E vocês têm noção do tanto de gol que o Suárez deve fazer nesse jogo? Enfim. Existe perspectiva de melhora? Para mim, não. Acho que é isso. Basicamente é isso. Eu espero que o Odair termine o Paulista com alguma dignidade, né? Com o Santos na primeira divisão. E isso não é nada. Eu não vou nem falar além da obrigação dele. Isso é muito abaixo da obrigação dele. Mas, enfim, dadas as devidas circunstâncias, é o que a gente pode esperar. Que o Santos termine esse Campeonato Paulista na primeira divisão e depois ele pega o seu chapéu, vai treinar outro time, ser feliz em outro lugar. E eu espero poder ser feliz com um treinador capacitado, que o Santos traga alguém com credenciais, que já tenha conquistado títulos, que já tenha feito seus times jogar um bom futebol, que tenha mais experiência e que não se assuste com um time como o Santos na situação que o Santos está. O que você acha? Concorda? Discorda? Vídeo ficou longo, mais de 20 minutos, dá um bom debate. Se você concorda que o Odair deve sair, comenta aí por quê. Você acha que eu esqueci de alguma coisa? Comenta aí. Se você discorda, por favor, eu não fui desrespeitoso com ninguém, deixa seu comentário aí também respeitosamente, que vai ser um prazer ler, a gente troca uma ideia. Talvez eu responda alguns comentários. Tranquilo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixem um like, por favor, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like para que o algoritmo recomende os nossos vídeos. E é isso aí. Hoje, logo menos, sai mais um vídeo. Hoje é dia de rodada dupla e eu acho que amanhã também é dia de rodada dupla, tá? Hoje sai um vídeo analisando as estreias. Amanhã eu vou fazer um vídeo fazendo contas, minhas projeções. O Santos cai, o Santos se classifica, porque a chance é igual para os dois. A gente está a 4 pontos de Botafogo e Bragantino, líderes do nosso grupo, e a 4 pontos de Ituano e Portuguesa, antepenúltimo e penúltimo colocados no Campeonato Paulista. O último é a Ferroviária com 5 pontos. Então, as chances matemáticas são as mesmas. Amanhã vai sair um vídeo sobre isso e também sobre a dupla de meninos da Vila que compõe o nosso ataque, Ângelo e Marcos Leonardo. Talvez saia amanhã também, tá? Porque eu acho que é hora deles pegarem um banquinho. E aí eu vou dar minhas justificativas. Até lá, a gente torce para que o Santos crie juízo, tome vergonha na cara e, enfim, domingão, sapeque a Portuguesa. Até a próxima e pra cima deles.